Muito boa tarde, agora são 12h16. Está no ar o nosso Ponto a Ponto desta sexta-feira, dia 9 de novembro. Olha, para começar, eu desejo a vocês uma excelente tarde. Nós aqui do Ponto a Ponto contamos sempre com a sua participação aqui no nosso programa. Então mande aí uma mensagem para o nosso número 99915-3332. Olha, e hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Marcos Braga, ele que é advogado, né? Vai comentar aí sobre as mudanças da lei sobre aí os crimes sexuais. Olha, o assunto é sério, então não saia daí. A gente recebe também aqui no nosso estúdio Paulo Koshiro Sato, que é um produtor de cervejas artesanais e vai falar sobre o festival que acontece amanhã. Então não perca o nosso programa, ok? Luiz, boa tarde, o que tem mais para hoje? Alessandro, como de praxe, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para o Ederson, para os nossos convidados, o Koshiro já tá aqui, né? E claro, uma ótima tarde para você, ouvinte da 92 FM. Bom, como o Alessandro já disse, hoje é dia 9 de novembro, dia de São Teodoro, hoje é dia nacional do hoteleiro, dia internacional contra o fascismo e antissemitismo, tá certo? Olha, hoje na história é o dia em que, em 9 de novembro de 1918, a Alemanha deixou de ser um império e passou aí a ser uma república. Em 1985, Garry Kasparov se tornou o campeão mundial de xadrez simplesmente aos 22 anos de idade. Mundial, olha só, o cara foi campeão mundial aos 22. Em 1986 foi inaugurada a Casa do Cantor, inaugurada a Casa do Cantor, né, que é uma obra aí de Oscar Niemeyer. E em 9 de novembro de 1989, o dia ficou marcado na história com a queda do Muro de Berlim. Hoje marca também o aniversário de Carl Sagan, que é um dos mais importantes astrônomos contemporâneos e infelizmente nos deixou aí aos 62 anos. Se você, ouvinte, gosta do tema de astronomia, fica aí a recomendação do livro Cosmos, de Carl Sagan. Esse livro aí recebeu importantíssimas premiações, Alessandro. Bacana, Luiz. Olha, daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui com o Koshiro, mas eu quero mandar um forte abraço pro Herbert Júnior, ele que é proprietário da Lan House Virtual Games. Lá você pode fazer as suas impressões de boleto e serviços de INSS. Todo mundo sintonizado no nosso programa, Luiz. Ele ouviu o papo que a gente teve com o Naeno, né? E falando sobre o festival que vai acontecer amanhã, sobre aí cervejas artesanais. Olha aí que bacana. Eu queria mandar também um abraço pro Vicente, mandou mensagem pra gente aqui. Ele tá lá no Soares, né? Diz que tá comendo uma coisa lá no Zequinha. Então um abraço aí pro Vicente, um abraço aí pro Diogo, que ontem mandou mensagem pra gente durante o programa, eu acabei não vendo, mas aí fica aí o nosso abraço aí. E pro seu Vandelci Guimarães, lá da Vila Mariana, que sempre tá com a gente aqui no Ponto a Ponto. Ok, agora são 12h20. Lembrando que se você quiser participar, você pode mandar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 99915-3332. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta batendo um papo aí com nosso amigo Koshiro, ele que é produtor de cervejas artesanais. Ok, agora são 12h23, já estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto. Lembrando que o nosso WhatsApp é bem fácil, 99915-3332. E no Instagram é Ponto a Ponto PTU. E no YouTube tem aí as edições que já foram ao ar. Olha, e agora a gente conversa com Paulo Koshiro Sato. Esse nome até é um pouco diferente, né, Luiz? Dá pra imaginar quem seja? É o japonês, né? Sim, e aí faixa preta, hein, rapaz? Pois é, além de produtor de cerveja, ainda é faixa preta de jiu-jitsu. Sem dúvida. Olha, você que ainda perdeu a edição passada, você pode, né, acessar aí o nosso YouTube, né? Lá tem todas as edições que já foram lá. Foi muito bacana o papo que a gente teve ontem com o Naeno, né? Falando sobre o Festival da Cerveja amanhã, e hoje, né? Para reforçar o convite, está aqui no nosso estúdio o Koshiro. Koshiro, gostaria que você falasse um pouco aí sobre, né, a opinião, né, desse uma opinião sobre essa proposta aí de reunir aí os produtores de cerveja, né, em um só local aqui em Paracatu e fazer aí uma grande festa, né? Como é que começou essa ideia de reunir essa turma? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde,
Luiz Otávio, boa tarde, ouvintes. Aqui em Paracatu nunca teve um festival desses, né? Teve o ano passado teve um festival, mas era um pessoal de fora. E agora o pessoal está dando um apoio para os produtores de cervejas artesanais aqui da região, principalmente Paracatu. Vão vir cervejeiros de Patos, vão vir cervejeiros de Unai, e são 9 cervejeiros de Paracatu. Isso pra gente é bom, né? Porque acaba que é um festival que o pessoal tá querendo colocar todos os anos. Vai ser um festival que vai ser uma data fixa, se Deus quiser, né? Para todos os anos ter. Então é bom para até mesmo divulgar esse trabalho artesanal, né? Que é uma cerveja totalmente diferente de uma cerveja comercial. Você estava me explicando antes de começar o programa que demora um tempo, né, de maturação, né? Você pode escolher cereais, né? Tem uma infinidade de cereais, de lúpulos, né, para fazer um sabor agradável. No seu caso, como que você elaborou a sua cerveja? Isso, desde a época que eu comecei a tomar cervejas artesanais não, especiais, né, de marcas conhecidas como Colorado, Baden-Baden, eu passei a a apreciar esse tipo de cervejas, né, e parei de tomar cervejas comerciais. Aí dali surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso para saber como é feito o processo de produção. E dali eu comecei a imaginar como eu poderia fazer uma cerveja que me agradasse o meu paladar. Me agradando o meu paladar, eu poderia atingir pessoas que experimentassem e passassem a gostar também. Tivesse o mesmo perfil de paladar que o seu, né? Isso. Porque é igual o pessoal pergunta, por que Five Beer, que é o nome da minha cerveja? É porque a princípio eu já imaginei que eu queria fazer 5 estilos diferentes de cerveja, porque se eu fizesse apenas um, eu poderia atingir uma população, porém os outros não gostariam. Então, eu tendo um leque maior de estilos diferentes, então um gosta de um, mas não gosta de outro. Aí o outro gostaria daquele que ele não gosta, mas não gostaria daquele outro estilo. Então, dessa forma, eu consegui atingir mais as pessoas que gostam desse tipo de cerveja artesanal. Então, eu fui elaborando de acordo com os estilos que existem, porém você faz umas mudanças. Você quer uma cerveja mais alcoólica, menos alcoólica, com aroma mais forte, mais fraco, e com cores diferentes também. Então, assim, não tem nada a ver com cerveja comercial. Ela tem um aroma frutado, ou floral, ou torrado, e tem também o sabor tanto frutado, tem um sabor de café, sabor de chocolate. O Cochilo, isso é importante porque você estava falando assim, eu vou atingir um determinado público, se eu tivesse só uma variedade eu não atingiria o outro. Isso. Mas tem aquele público também que gosta de experimentar, né? Por exemplo, eu gosto de cerveja Weiss, né, de trigo, mas sei lá, talvez uma IPA que eu não tinha experimentado ainda caiba no meu paladar, né? Sim. A princípio as pessoas, assim, como não estão acostumadas a tomar cerveja artesanal, por ela ter um sabor mais forte, um aroma totalmente diferente, a partir da segunda, terceira vez que a pessoa continua experimentando, tomando, ele acostuma e passa a não curtir muito as cervejas comerciais, porque elas não têm aquele sabor forte, ela é fraca, né? E o fato também da cerveja puro malte artesanal, porque as comerciais eles utilizam parte em vez de usar 100% de malte, eles colocam adjuntos, que seria o quê? Seria milho transgênico, arroz, maltodextrina, todos os produtos que abaixariam o custo deles e dariam para eles o açúcar, que é convertido em álcool no caso do processo, então ficaria mais barato. Então ela não é pura, por isso que às vezes dá aquela ressaca, né, aquela dor de cabeça no outro dia, que a cerveja artesanal, por ela ser mais forte e você tomar ela degustando como se fosse um vinho, você toma menos, você não tem aquela ressaca no outro dia
e você degusta ela como se fosse um vinho. É prazeroso você tomar ela, né? É a busca da agradabilidade, né? Com certeza, beba menos, mas beba qualidade. É muito bom isso aí, eu ia falar exatamente isso, questão de beber menos. A gente não precisa beber muito para se divertir, né? Dá para apreciar o sabor você fica alegrinho, com pouca cerveja. Escuta, deixa eu te falar, essa questão que você falou aí das variedades, eu imagino que isso implica em um bom tempo de produção e talvez um alto custo. Daria para dizer que hoje você já está entrando no mercado comercial ou ainda está entre o hobby ali? Como é que funciona isso? Por enquanto ainda está num hobby com um objetivo um dia, né? De ser uma profissão e você aumentar a produção, né? Porque o custo dela realmente é muito caro, tá? O processo de produção dela leva em torno de 28 dias, tá? Porque são 7 dias, no mínimo 7 dias de fermentação. Aí você passa para a fase de maturação, que tem que deixar em torno de 7 a 14 dias. Eu recomendo 14, porque eu já tirei um pouco antes da maturação. Ela não fica com o sabor que a gente quer dela, né? E então ela leva tempo, gasta, o custo é elevado porque você só utiliza produtos de qualidade alta, qualidade boa, então isso aí tudo vira em custo um pouco mais elevado. Como se diz, é produção de levedo cevada, né? Não é milho, né? Não é milho, não. É todo feito puro malte, né? Algumas pessoas às vezes elas colocam um pouco de açúcar cristal para elevar um pouquinho o álcool, né? Mas não são todos e é pouca coisa, né? Não é muita coisa igual o pessoal utiliza aí, milho e outros adjuntos. Com o seu tempo de produção, já tá dando para manter uma linearidade no sabor, manter o mesmo sabor de produção em todos os lotes, vamos dizer assim? Que acontece? Às vezes pode dar uma alteração pelo fato de você comprar um malte, por mais que você compre do mesmo vendedor, do mesmo comércio, às vezes vem lote que é um pouquinho, porque você usa cevada, então de acordo com o que vem de qualidade lá, você mesmo utilizando a mesma quantidade, fazendo o mesmo processo, pode dar uma alteraçãozinha, mas é muito imperceptível. Você usa materiais importados na sua cerveja, todos, né? Meu material que eu utilizo, eles são todos importados. Eu compro tudo em São Paulo. Qual que é o ingrediente mais caro da cerveja? Eles falam que seriam, no caso, os lúpulos. Os lúpulos são caros. Lógico, tem o malte, alguns maltes são caros também, né? Dependendo do malte, tem uns maltes especiais. Mas o lúpulo, ele é bem caro. Cocheiro, e para quem quer saborear essa cerveja, vamos fazer o convite e reforçar para amanhã? Vai ter tenda, porque a gente tá num dias chuvosos, como que vai ser? Infelizmente tá com esse tempo. Infelizmente não, né? Graças a Deus tá chovendo, né? Tá precisando. Os produtores aí, o pessoal tá dando graças a Deus tá chovendo, mas lá no festival que vai acontecer amanhã, no dia 10, sábado, né? Vai começar a partir das 15 horas até meia-noite. Só que lá, independente se estiver chovendo ou não, vão ser 7 tendas, então a área vai estar coberta por 7 tendas de 10 metros por 10 metros. Então, aonde vai estar os cervejeiros, os food truck, restaurante, vai estar todos debaixo de tendas, né? Então, o pessoal que tiver com interesse de ir lá, né? Eu faço esse convite para vocês. Não precisa preocupar, né? Tomara que não esteja chovendo muito forte, né? Pela previsão vai estar uma chuva bem leve, então pode ficar despreocupado. Cocheiro, ontem eu dei o golpe no Naeno, eu disse o seguinte pra ele, eu tô te convidando aqui no programa que eu vou beber umas 2 na sua conta. Aí eu falei, eu vou chamar o Cocheiro, que eu bebo mais umas 2 na conta do Cocheiro também. Então, Cocheiro, eu agradeço a presença a sua presença aqui no nosso programa, pra nós é uma honra, volte sempre que quiser. Eu que agradeço você, Luiz Otávio, Alessandro, a Rádio Única FM, o programa Ponto a Ponto, por estar abrindo as portas aí pra gente poder, né, informar o pessoal sobre isso e reforçar aí sobre a cerveja artesanal que tá entrando com força aí na cidade. A gente deseja sucesso, né, pelo primeiro evento, vai ser muito bacana. Com certeza, se Deus quiser, pros outros anos também. É isso aí. Bom, vamos pro intervalo, Alessandro? Sim. Agora são 12h34. Daqui a pouquinho a gente fala com o Dr. Marcos, que já se encontra aqui no nosso estúdio.
Ok, já estamos de volta, 12h36, aqui no seu Ponto a Ponto. A informação é apurada e de verdade. O nosso WhatsApp também é fácil, 99915-3332. O Instagram é Ponto a Ponto PTU. E no nosso canal do YouTube você acompanha as edições que já foram ao ar. Bom, hoje é sexta-feira, temos aqui o quadro jurídico e que já se encontra aqui no nosso estúdio, né, o doutor Marcos, ele que vai falar, né, pra gente aqui, bater um papo sobre essa questão aí da agressividade, né, no sexo, né, Luiz? Pois é, eu tava conversando com o doutor Marcos, ele falou, olha, teve uma mudança aí na lei dos crimes sexuais. Doutor, primeiramente, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Por nada, Luiz, quero dizer que é uma alegria enorme e um prazer estar aí com vocês, Alessandro, Luiz Otávio e aos caros ouvintes aí do programa Ponta a Ponta, uma boa tarde. Doutor, pra gente começar aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho, contextualizasse, né, essa questão desses tipos de crime, porque tem algumas diferenças, né, de situações aí envolvidas. Isso, Luiz, aqui nós vamos estar falando aqui hoje sobre essas mudanças nos crimes sexuais promovidas pela Lei 13.718. Essa lei foi publicada agora dia 25 de setembro e assim, nós vamos estar falando sobre apenas 2 pontos, Luiz. Ela teve algumas alterações nos crimes sexuais, mas nós estamos falando sobre 2 pontos, que foi a criação do crime de importunação sexual e a criação de outro crime, que é quando você faz a divulgação de cena ou de sexo ou de pornografia. Luiz, aqui eu vou trazer aqui um exemplo para vocês aqui, ó, sobre o crime de importunação sexual. O que ele é o que poderia caracterizar esse crime aqui que a gente vê muito acontecendo aí na população? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, dentro de um ônibus, dentro de um coletivo, ou que seja qualquer local público, que ela tá ali muito tumultuado, muito apertado, ela passa, por exemplo, o agente lá, o acusado, ele passa e começa a esfregar em algumas mulheres. A velha encoxada, né? A velha encoxada, Luiz. Isso aí antigamente, Luiz, não era crime. Antigamente não tinha nenhuma previsão legal para se punir isso aí. Aí agora veio a lei e criou o artigo 215-A do Código Penal, que traz que agora isso aí passa a ser conduta tipificada como crime e com pena de 1 a 5 anos de prisão. Mas como é que o acusado prova que não cometeu, ou como é que a pessoa que está acusando, né, prova que a pessoa cometeu esse crime? Luiz, assim, nos crimes sexuais, a justiça entende que a palavra da vítima, ela tem uma grande relevância, sabe? Ela só é descaracterizada se tiver outras provas em contrários que não corroboram aquela afirmação. Mas desde que ela seja exata naquilo que ela está falando, se tiver outras pessoas que viram, também pode o sujeito ser apenado apenas com isso. Então a questão dos testemunhos fazem muita diferença nessa hora, né? Muita diferença nessa hora, exatamente, Luiz. E hoje em dia os ônibus também, né? No caso, nesse exemplo que o senhor deu aí, no exemplo tem a questão das câmeras, né? Hoje em dia os ônibus têm câmeras, exatamente, né? Então... Luiz. Hoje a gente vê que quase todo transporte coletivo, local público, quando você tem uma festa ou outro tipo de evento, sempre tem câmera filmando no local. Isso aí pode, com certeza, ajudar a demonstrar a prática do crime. Doutor Marcos, o Ederson quer fazer uma pergunta? Doutor Marcos, recentemente no estado de Goiás, eles colocaram um botão dentro do ônibus justamente para que esse problema fosse resolvido. Então, se houvesse algum problema desse dentro do ônibus, o motorista aperta esse botão, a guarda municipal automaticamente já recebe esse sinal e vai naquele ônibus específico para resolver a situação. E foi preso um rapaz na semana passada com o primeiro caso, né, desse novo serviço. O senhor disse que a palavra da vítima, no caso aí, equivale, né? Mas eu, sinceramente, eu tenho 36 anos e nunca vi um caso reverso. O senhor já ouviu falar se tem algum caso de a mulher assediar o homem, ou será algo do tipo para com o homem e a conduta é a mesma? Ederson, boa tarde. Ederson, realmente assim, o que a gente vê menos, por quê? Porque assim, ele é um crime que quando é praticado, existe sim o crime da mulher praticando contra o homem, só que isso no meio da sociedade, ele gera um constrangimento para o homem quando ele chega a falar, mas eu fui, por exemplo, eu fui estuprado por uma mulher, ou eu fui encoxado por uma mulher. Então o homem, assim, no geral, por ter
essa resistência diante da sociedade, quase nunca ele informa a ocorrência desses crimes. Mas certamente existe muito desses crimes aí no meio da sociedade. Na verdade, o homem é ativo, né? Exatamente. A mulher é passiva, né? Então é por isso que eu acho que é menor essa agressividade da mulher contra o homem. Isso, mas de fato existe sim, Alessandro. A gente vê que tem muito, mas já até houve pesquisas aqui, eu não tenho os números agora para trazer para vocês, mas teve pesquisas de que isso acontece com grande frequência, só que a questão é que o homem, ele deixa de comunicar em razão da vergonha de chegar lá e às vezes ser submetido a um até por machismo mesmo, né? Em razão, exatamente. Doutor, esse é um dos aspectos que você comentou. Tem um outro, né? Outro aspecto, Luiz, foi o seguinte, que é uma coisa que a gente vê muito acontecendo na sociedade. A pessoa ela tem um relacionamento amoroso, aí ela obtém fotos ali do parceiro e tal, e assim, ou o parceiro obtém fotos íntimas da parceira, e assim que termina o relacionamento, Luiz, o parceiro vai para vingar, ou para ameaçar, para dizer não, chantagear. Você não pode, para chantagear, ele começa a divulgar fotos que ele tem íntimas da ex-companheira. Isso aí também agora passou a ser crime e é punido aí com pena também de 1 a 5 anos de prisão. Qual é o nome dessa lei, doutor? Parece que Não, aqui é o Código Penal agora. Código Penal, aí né? agora foi incrementado aqui o artigo 218C no Código Penal, que ele trata disso aí e de outras formas de divulgação de cena. Essa ocasião que o senhor mencionou, ela não cairia já em danos morais? Também, Luiz, antigamente nós não tínhamos isso tipificado como crime. Então, assim, a vítima que se visse sujeita a esse tipo de situação, o que cabia a ela era entrar com uma ação de indenização, pedindo, eventualmente, a justiça que determinasse aos veículos de comunicação que bloqueasse essas imagens e também que o juiz condenasse o agressor. Mas dá um trabalho, né? Dá um trabalho ao pagamento de danos morais. Hoje, ela continua tendo esse direito ao recebimento de indenização pelos danos que ela vier a sofrer, mas também o agressor passa a ter uma conduta tipificada como crime também, que tem pena de 1 a 5 anos de prisão. O que é péssimo para a pessoa que tem aí talvez uma ficha que não tem antecedentes criminais, vai se queimar por uma bobagem dessas, né? Exatamente, Luiz. Então, assim, ocorrendo fim de relacionamento, as pessoas têm que ter muita cautela com o comportamento que vão ter a partir disso, para evitar esse tipo de constrangimento ou até mesmo de responder a um processo penal. É bom evitar também de mandar nudes, né, doutor? Vai que dá errado, né? É verdade, Luiz. E vale lembrar também que isso aqui, essa divulgação, se ocorrer a divulgação de fotos da vítima sendo maior de idade, porque se a vítima for menor de idade, é confusão, hein? Aí já responde por outro crime previsto por divulgação de sexo, divulgação de cena de nudez de criança, que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa. Aí a pena mínima já é muito maior do que a pena disso aqui. Mas o cara tem que ser bem doido para fazer isso, né? Tem que ser bem doido. Mas existe, mas normalmente existe por quê? Porque ali o sujeito normalmente ele vai e namora com uma garota de 16, 17 anos, aí termina com ela, ele é maior de idade, vai e divulga esse tipo de imagem íntima que ele tem dela. Então, assim, divulgou, não importa o meio, Luiz, pode ser na internet ou fora dela, pode ser impresso, você imprime, pode ser gratuitamente ou alguém te pagou para poder oferecer essa imagem, não importa a forma, você tem fotografia, vídeo ou qualquer registro audiovisual que a vítima não te autorizou a fazer essa publicação, está caracterizado o crime. Doutor, eu agradeço pela sua visita aqui, nosso tempo está chegando ao fim, né, Alessandro? Nós agradecemos a sua presença e esperamos semana que vem de novo. Eu que agradeço, Luiz, Alessandro, e aos ouvintes aí do programa Ponto a Ponto, tenham todos uma boa tarde. Ok, obrigado pela sua presença, doutor. Olha, amanhã, né, então tá aí reforçando o convite para esse grande evento, né? Festival da Cerveja Artesanal. Isso aí, Luiz, bacana demais. Olha, um forte abraço para você em sintonia, nosso muito obrigado, tenha um ótimo fim de semana e segunda-feira estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto. Um abraço a todos.